começas a chegar a esse patamar e olhas e dizes: "O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu fiz da minha vida? Não tenho casa, não saí de casa dos meus pais. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que estou simplesmente a existir, não estou a fazer nada de mim mesmo." Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu queridíssimo podcast Os 30 Assustam. Esta questão tem-me vindo a trazer imensas pessoas cá ah, e a tentar debater o que é isto dos 30, o que é que me vai trazer, o que é que não vai trazer, o que é que vai resultar e o que é que não vai resultar, sobretudo. Quero ver se consigo desmistificar aqui algumas coisas que eu tenho vindo a pensar e a ver se perco um pouco o medo do que aí vem. E hoje também não é exceção, trago aqui um convidado especialíssimo que eu vou passar a apresentar. O Tiago é o meu melhor amigo, é um dos meus contactos que está em speed dial. Ligo-lhe muitas vezes e ele a mim, só para sabermos muitas das vezes como é que um e o outro estão. Quase todas as decisões que tomo passam por ele de alguma forma. Conhecemos-nos quando éramos jovens inconsequentes na faculdade e desde então virámos adultos responsáveis juntos. Quem Brinco diria? com ele, chamando-o de conservador liberal. Já lá vamos. E no fundo é ótimo vê-lo desviar-se do caminho. Dá sempre boas histórias. E guardo muitas das minhas melhores com ele. Aguenta o riso, porque comigo hoje aqui em estúdio, o meu melhor homem para chorar, Tiago! Bom dia, como é que estás? Bom dia, como é que estás, otário? Eh, eu acho que nós tínhamos chegado a um consenso que não era para te cancelar hoje. Por favor, não me canceles. Por favor, não me provoques. Por isso, mas acho que vou começar. Olá, amor da minha vida, como é que tu estás? Oh, querido. É mentira, mas não tem mal nenhum. Otário mesmo. Otário, mentiroso ainda por cima. Mentiroso. Eu estou bem e tu estás nervoso. Estou um bocadinho, estou agora aqui sentado aqui contigo e estou a ficar um bocadinho nervoso. Estou aqui até já um bocadinho a tremer. Mas isso também é normal devido à idade. Também já estás Mas velho e o Parkinson- Mas é acabado. o Parkinson, deixa estar. Quando for o Alzheimer também é Por pior, favor, mas não me canceles. vou tentar. Não me Que provoques. isso seja o máximo. Tá que bem. isso seja o máximo. Olha, porquê é que achas que eu te chamo conservador liberal? É uma dúvida que tenho até, até aos dias de hoje. Mas na tentativa de não te cancelar, Isto vai ser difícil. que não é fácil, não faço a mais pequena ideia, mas acho que tu, desde o início que nos conhecemos, tu tiveste a ideia que eu era uma pessoa extremamente conservadora, Sim, mas que depois, ao final de alguns tempos, fui-te me provando que era um apaixonei. bocadinho. Não sejas assim, as pessoas não precisam de saber, Rui. Mas eu apaixonei por ti. Ah, tá bem, mas assim é cedo, não, por favor. Mentira, não me Mas que ao apaixonei. final Não de tem nada algum- para apaixonar aí. Tem tudo menos para apaixonar. Acho que tu começaste a perceber que afinal era mais liberal do que É, tem aparentava. essa, sim. E pronto, deve ter sido um bocadinho por causa disso, embora seja bem mais conservador que tu, mas isso não há volta a dar. Mas é de longe, não é? Mas é. Acho que nem sequer há dúvida, não é? Tipo, acho que já é um dado adquirido sempre. Mas falando agora um bocadinho mais a sério da política, tu sempre estiveste muito envolvido na política e ela em ti, de alguma Certo. forma. Certo. Ah, de que forma é que tu achas que a política e tudo aquilo que já vivenciaste nesse Sim. mundo, nesse meio, te molda para a pessoa que és hoje e o que é que aprendeste também, o que é que retiras daí? Convém dizer que agora estou muito menos envolvido com o que estava Claro, e sim. completamente afastado. Foi uma fase que continua bem presente, mas eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito de fazer, sempre foi incutido em casa fazer política. O meu pai esteve envolvido em política, a minha mãe menos, mas também esteve envolvida em política. Tive pessoas conhecidas também tiveram envolvidas em política e sempre foi algo que me foi bastante incutido. E então ali na altura até queria mais cedo, mas ali por volta da altura desde muito novo gostava, e lembro perfeitamente na altura estamos a falar de 2008, 2009, foi quando comecei a prestar muita mais atenção à política e sempre fui muito apaixonado, concordando ou não concordando, sempre fui muito apaixonado e já nesta altura queria entrar. Disseram para ter alguma calma e depois aos 18 anos, quando fiz 18 anos, entrei já para o partido como maior de idade e depois a partir daí foi um percurso, mas o facto de nós podermos fazer e podermos ter a capacidade de alterar, seja num partido ou não seja num partido, na comunidade,
nós podemos ter a capacidade de alterar o que quer que seja e temos a capacidade de alterar para melhor a vida dos nossos conterrâneos, Uhum. acho que é muito, muito gratificante. Ainda hoje eu tenho pessoas que me ligam a dizer: Olha, tenho este problema, consegues falar com alguém em determinado sítio para ver se consegues resolver? Ou consigo ou não consigo, Claro. ou não é possível, mas na altura foi isso e dei-me sempre muito bem com muitas pessoas e houve pequenas coisas que tu consegues ver o resultado e que te dá muita, muita gratificação. Também tem o seu lado, não quero chamar negro, mas o seu por trás das máquinas, Uhum. que é diferente, que é viciante, Ok. é De que engraçado. forma que é viciante? É viciante, pode, como é que eu te vou explicar isto? É viciante de quanto mais te envolvido ficas, mais envolvido queres ficar. Uhum. Parece que é um jogo, que não é um jogo, como é óbvio, que quanto mais te envolves, mais te queres envolver, mais queres participar e eu acho isso viciante. Ok. Depois, na altura, quando comecei a trabalhar, como é óbvio, uma pessoa, ou quando chega uma altura em que uma pessoa diz que tem que começar a trabalhar, tem que começar a dedicar à carreira e como é óbvio, é o mínimo, é o passo que uma pessoa dá, é o acessório, entre aspas, para agora numa fase, para depois mais tarde me poder voltar a dedicar. Claro, com certeza. E tu imaginas que esse futuro está próximo ou é assim um futuro longínquo de voltar à política? Nunca se pode dizer se está longínquo ou se está próximo. Ok, prognósticos só depois do jogo, é Só no final isso. do jogo, exatamente. Ok. Já dizia o João É- Pinto. exato, e é a mesma resposta a político. Hã? É a mesma Não, resposta a político. depende muito. Uma pessoa pode continuar a aparecer, pode continuar, mas ter a disponibilidade de tempo e, sobretudo, a disponibilidade Uhum. para te poderes dedicar à política, que as pessoas não têm noção, mas uma pessoa conhece os deputados, conhece os presidentes de Câmara, conhece os vereadores, conhece os ministros. Esses também dedicam muito tempo, mas também tem as formiguinhas que estão nos partidos e não só, as pessoas que estão nas associações e que estão do outro lado. E uma pessoa não perde, mas gasta mesmo muito, muito, muito tempo. E é preciso ter uma certa disponibilidade para levar as coisas a sério. E se tu quiseres levar as coisas a sério, como devem ser Claro, levadas e como a política deve ser levada, perdes muito tempo. E para já ainda não tenho esse tempo. Quando achar que o tenho, eh, tu tomas volto. essa decisão Exatamente. de voltar. O que é que achas que as pessoas não sabem sobre a política? O que é que Hum, elas não veem? Quantidade de pessoas que trabalha para melhorar a comunidade, porque hoje em dia acho que as pessoas só veem o que dizem os deputados, hoje em dia até veem os TikToks do que dizem os deputados, o que dizem umas pessoas Uhum. aleatórias, uns influencers políticos como lhes chamam agora, Claro. e esquecem-se depois do trabalho de formiguinha que é obrigatório fazer por trás e a quantidade de pressões e de não pressões que aparecem, e não estou a falar por pressões políticas ou para favorecer alguém, mas não de leis e de trabalho de formiguinha, de diretivas da União Europeia, de todo lado, de que são obrigadas e de prazos formais para concorrer a fundos que as pessoas não conhecem e é o trabalho de formiguinha como se fosse um trabalho quase normal, Uhum. mas que obriga muito, que dá muito trabalho, efetivamente. Claro. As pessoas não têm noção do que é que se passa Nos nos bastidores. bastidores. Acham que é só uma pessoa estar no hemiciclo a dar duas de letra e uns que estão lá atrás a jogar no computador ou que nem sequer aparecem e Uhum. acham que a política é isso. E não, e tem muito mais do que isso. E é algo que as pessoas deveriam saber, mas que não sabem. Mas ainda vai haver alguém certamente que vai conseguir mostrar esse trabalho. Certo. Então, no fundo, sentes que. eh, eu vejo isso muito por ti, que é de alguma forma, vês a política moldar a forma, o jeito com que tu vês o mundo. Certo. De certa forma, vai-te sempre moldar de algum ponto, vai-te sempre dar uma perspectiva diferente. No dia em que tu puderes deixar de se fazer política, e fazer política, atenção, não é num partido, é fazer política no teu condomínio, no teu, No teu dia a dia, no no teu dia a cotidiano, dia, na tua empresa, no lado, e não é política evangelizar as pessoas, é claro, política de melhorar o, a o dia a comunidade. dia da comunidade. Tu vais sempre fazer política. Tu tens é que as pessoas é que não conseguem ver a política, ou seja, a política vai-te sempre moldar, e no dia em que tu deixares de poder fazer política, alguma coisa de errada aconteceu, e espero que isso nunca aconteça. Certo. E olha, agora falando disto de ver o mundo, estás a rir? Tens que levar isto muito a sério. Estamos a ter uma Sim, conversa muito séria desculpa, peço agora. Eu desculpa. agora vou puxar. Vais puxar o sentimento? Vou puxar. Não, Hum. sentimentos ainda não, Ok. mas vou puxar a seriedade da coisa. Cuidado, não me estragues a maquilhagem. Não, não estragues a make, isso é muito importante, amiga.
Não, mas por falar em ver o mundo de outra forma, ambos começámos na geografia, aliás, foi lá que nos conhecemos Certo. na faculdade, quando éramos jovens inconsequentes, rebeldes também, diria. Tu mais que Ah, eu. eu mais que tu, claro, mas isso sempre. Mas partilhas também esta minha dor, que é a transição diária. Sim. No teu caso, foste da geografia para a gestão, eu da geografia para a comunicação, e, e, e é muito difícil essa transição, não é? Eu pelo menos eu sinto que levar com o. Não é preconceito a palavra, mas com o rótulo de estudaste geografia, isso é o quê? Para vais ser professor? Não, não vou ser professor. Isso aconteceu muito, mas ainda agora me acontece. E como é óbvio, uma pessoa vai desenvolvendo a atividade profissional mas calha sempre, ou seja, eu não consigo fugir e atenção que a geografia deu-me mais do que Sim. a geografia deu muito, a licenciatura em geografia deu muito, o mestrado em sistemas de informação geográfica e ordenamento do território deu muito. O mestrado que eu não concluí, mas não interessa, ninguém precisa de saber. Somos dois. Deu-me mais e deu-me muitas ferramentas para poder encarar o mundo Claro. de outra forma e com outros olhos. Mas sim, há sempre um rótulo Uhum. que Que uma é pessoa difícil de descolar. que não consegues descolar. Nem deves. Não, Nem deves, não. aliás. Eu ainda nem era um jovem e ouvia Agora sou um mais. velho acabado. Ou acabar talvez os velhos, sem dúvida. Mas Discutível. Mas o mas desde muito novo ouvi falar as pessoas a falar e na altura fazia-me um bocado de confusão, mas hoje em dia, sem dúvida que compreendo, que é, o curso que nós tiramos, Uhum. nem nada tem a ver aquilo que nós vamos fazer no resto da nossa vida. Zero. E eu ouvi aquilo, encarei e achei uma coisa engraçada, mas ok, não, eu vou me licenciar e na altura eu licenciamento, entrei em geografia e disse, não, eu vou ser geógrafo, vou trabalhar em geografia, Com descobri que certeza. entrei na faculdade e descobri que a geografia era muito mais Mas tem essa, não do é? que o que nós aprendemos Na na escola escola, e tem muito mais, tem é muito muita, mais profundo do que aquilo. eu até me lembro na altura, logo no primeiro ano, uma visita com o professor Garcia, que, que nós fomos a a um cemitério e ele teve-nos a explicar a cemitério a geografia dos cemitérios. As pessoas não têm noção, mas existe, efetivamente, pode existir uma geografia dos cemitérios. E aquilo na altura Um clique. fez-me um clique. Sim. E, mas e então, entretanto perdi, mas vou voltar ao tema. A geografia deu-me muitas ferramentas, ou seja, É muito aprendi bastante. transversal, não é? É muito transversal, Toca muito em mas todo lado. e lá está, e depois fui trabalhar na área, foi uma completa desilusão, não me consegui enquadrar, não gostei, Claro, e, entendo. e depois foi o caminho que seguiu, e uma pessoa vai fomentando o caminho, vai criando o caminho à medida Que vai caminhando, que vai que vai percorrendo. caminhando e vais aprendendo, como é óbvio, temos todos e toda a gente, ou quase toda a gente, tem um caminho e tem um objetivo final a qual, Quer chegar. quer chegar, mas que tu tens etapas e que essas etapas se vão moldando e que não, o que é Uhum, uma etapa de hoje, tu tens que ter a capacidade de te adaptar, ler a situação e dizer não, agora não é por aqui, claro. é por ali, mas sempre com o objetivo final. Mas sim, uma fica sempre Hum. não romantizando, uma pessoa que se licenciou, que trabalhou na área pouco mais de 6 meses, ou É, nem não dá para chegam, romantizar não muito. dá para romantizar, mas sim, muita gente antigamente se calhar olhava como um falhanço, como 4 anos, 5, se considerarmos o ano perdido, Conta assim que eu também conto. 5 anos perdidos de uma formação que apenas estes 6 meses, francamente Nem mal paga foram também. perdidos, acho que foram ganhos de outra Mas forma, é isso, não é? mas que uma pessoa depois ao final de algum tempo percebe Fez sentido. que fez sentido, que tu e consegues retirar dali coisas e que Sem vais construindo o dúvida, teu caminho. sem E além dúvida. disso, estou convencido que daqui a uns anos vai ser alguma coisa muito engraçada de dizer numa entrevista de emprego ou em alguma Claro. coisa. O que é que fizeste? Estou licenciado em Geografia. Sim, sim. Eu já, na verdade, já sinto muito isso. Por exemplo, quando trabalho num jornal, essas foram as primeiras conversas, né? Sobretudo Sim. em momento de entrevista. E você, então tu vens da geografia e então, mas porquê isto? Porquê isto agora? Porquê aqui? E lá eu justifiquei, acho que bem, não é? Porque, não é?
E isso é engraçado de se ver, mas tem vezes também é frustrante. Nós de repente não somos só uma coisa, não temos que ser só uma coisa, nós Sim. não. Por acaso nós tivemos discussões muito engraçadas, que houve uma fase da minha vida em que eu estive a fazer entrevistas em casa do Rui. em, Eu dei sorte. Eu em dei que, po- sorte. em que Conta às pessoas quem é que é o teu consultor de RH. Conta. Não é. Não é, porque nós depois tínhamos Mentiroso. discussões bastante acaloradas Sempre são quentes. de como eu deveria responder a certas perguntas nas entrevistas Uhum. e tornou-se muito engraçado. Porque o Rui achava que eu devia esconder a geografia e eu achava que não. Não é esconder, é vendê-la de outra forma. A história é tua e tu é que vais vendê-la como é que tu a queres. Certo. Mas por acaso era muito. Foi foram muito engraçadas. É sempre engraçado comigo. Sempre tem uma. Discutível. Não. Discutível. Achas que em algum ponto eu vou ser mesmo o teu assessor de comunicação quando fores político? Se for político. Eu acho que vais. Hum, Achas que já me podes fechar já um contrato? Depende. Posso-te pagar 50 cêntimos por semana. Também não vamos exagerar, não é? O que tu ganhas agora sem ser a sua comigo, depois ficar a fazer o teu pé de meia. Pronto, Não. 75 Eu ainda cêntimos. gostava de comprar uma casa nos próximos 5, 7 anos. Estás confiante? Não. Vais casar rico? Como uma pessoa rica? Espero que tu me ajudes a tornar, sim. Não. Uma coisa é eu, outra coisa é tu casares com outra pessoa que seja rica. Porque, meu amigo, Porque tu só te preendes que eu vou ser rico porque se vou casar Não, bem. exatamente. Nunca por mim, porque eu Claro não que tenho não. capacidade para ser rico. tu, alguma coisa dessas. Olha, sabes lá onde é que este podcast me vai levar? Se for, eu quero royalties. Queres royalties? De que Claro. ele estás-me agora a dizer Eu, que. eu não assinei nada. Nem eu. Por isso, Mas tu- eu acho que devias começar a pensar nisso. vou pensar no teu caso. Porque, imagina, Mas depois já viste o quão Diz. chato era. de quê? As reuniões de comunicação que tu quando começasse a. Achas que há uma reunião comigo ia ser chata? Sinceramente. Não, chata não ia ser, ia era estar tramado. Com Um dia que certeza. fosse candidato a alguma coisa, Olha, tu mas a olha tentar que esconder não. os meus segredos todos. Não, mas é exatamente o que eu te ia dizer, que é, eu sei muitos dos teus podres, já vivi muitos também deles contigo, portanto, eu não queria abrir a boca porque também ia queimar a mim. No fundo, eu ia me queimar a mim também. E tu tens bem mais do que eu. E vamos já abafar esse caso. Não é? Por acaso eu gostava de perguntar, mas agora tenho medo com câmaras ligadas aqui. Qual é a história mais louca que tu guardas de nós, que possas contar com câmaras ligadas? E escondendo pormenores que se calhar não precisam de ser públicos. Se calhar nenhuma. Esse aí, esse que tu estás a falar, ou um desses que tu estás a falar, teve muita graça, mas não o vou dizer. Que não foi em Portugal. Vamos ver como é que vai correr a próxima vez que isso acontecer. Não. Tomara que não haja a próxima vez, por um lado. Não, parecido. Não, o evento em si, sim. O evento em si, sim. O Por exemplo, evento vamos dizer em que si, foi um não, mas- casamento. mas A a gente foi num viagem- casamento. Mas a viagem em si, não. Que façamos muitas mais. Com certeza, sim. Mas não temos alguns que são engraçados. Mas assim que se possam contar em câmara sem É ser que o difícil é esse, não é? Sem ser cancelado. Eu ou tu. Hã? Eu ou tu. Mas eu acho que foi das primeiras vezes que nós falamos numa saída de campo no primeiro ano Mas isso éramos jovens inconsequentes. jovens inconsequentes. E o Rui muito mais espampanante. Estava na fase de afirmação, eu acho. Era aos Sim, 18. e bem. Já falámos sobre isso muitas vezes. E bem, Agora já acalmei, não já? bastante. Claro. Então imagina, se eu sou assim agora, imagina como é que era aos 18 anos. As pessoas não imaginam. E acho que foi a primeira vez que nós falámos, assim, tirando aquelas conversas de circunstâncias, Claro. em que, com uma amiga em comum, que eu tinha tido uma discussão de meia-noite e que depois as pessoas descobriram que era uma sessão de discussões de meia-noite, mas depois as coisas ficavam bem no stand. Tem que trazer cá. Em que o Rui me faz uma pergunta assim muito rapidamente: porquê é que tu és homofóbico? Em que depois começámos a conversar e depois fomos formando uma. E em que eu até nem tinha dito nada polémico na Pois altura. não, mas eu Mas, achava por bem. Que por bem atacar assim as pessoas. Sim, sim. sim. Mas depois até conseguimos construir uma coisa. Um amor. Não, amor também não Não é demasiado amor. forte. Uma coisa assim que nos toleramos mutuamente. Bem, esta frase isolada também não é assim tão boa. Certo. Acho que é má publicidade para mim porque. E para ti eu nem falo. Mas acho que é pior para mim. É muito pior para ti.
Olha, achas que vamos ser amigos até sermos velhinhos? Não queria. É porque é chato, não é? Não, o ser chato não. Pois repara uma coisa, tu quando começas a dizer às pessoas que conheces aquela pessoa há 50 anos, 60 anos, Pois 70 é. anos, é muito chato. É muito Uhum. chato, até porque depois nós não sabemos se vamos morrer velhinhos. Eu vou. Tu? Tu não achas que eu vou morrer velho? Não, morrer vais de certeza. Não, mas velho. Hã? Não sei, tu já Olha tens como a estrela nunca morre. Tá bem, mas tu já estás um bocado acabado. Olha, eu não quero usar este trunfo, Com mas eu as- uso este trunfo muitas vezes com contigo. aspecto de velho, tu vais morrer de certeza. E eu também, por isso não há problema. Não sei, talvez. Se não morrermos antes, talvez. Vamos ser amigos então? Se não fizeres nenhuma asneira. Não. Não. Porquê que tu pendes que sou eu a fazer asneira porque não és tu? Hã? Queres que eu ligue àquela nossa amiga em comum? Um beijinho, Hum. Sónia, se estiveres a ver isto. Não, por favor, não faças isso. Não vale isso que eu tenho histórias que vocês conhecem que não podem ser tornadas Nunca. públicas. Mas é verdade, quando tu fores político, por isso é que eu tenho que ser o teu assessor para abafar tudo. Nomeadamente em hotéis estrangeiros que não podem acontecer. Bafa, Tiago, já estás aí demasiado longe. Não, esta é minha, não é tua. Eu sei, mas já estás aí demasiado longe. Eu sei precisamente qual é que é. E não queremos mais soltar. Não é Desculpa. soltar, é soltar. Até fico Pois. disléxico. Até me pôs nervoso. Desculpa, não era a minha intenção. Não, tem essa. Queres que eu me afaste mais um bocado? Não, quero que Pronto. estejas bem próximo. Olha, ainda sobre a política, eu gostava de perguntar, porque eu sempre fiquei sempre a pensar nisto. Tu chegaste a ir a Bruxelas Sim. a visitar o Parlamento. Não visitei o Parlamento. Fui a uma formação no Comitê das Regiões, na altura. Ok. Sim. Desculpa, senhor político, Sim. desculpa, errei. Mas tu tinhas que idade? Tinhas 18 aí, não é? Tinha pouco mais de 18, devia ter 19, 20 anos. Ok, pronto. Já Sim. estavas quase a... Já Aliás, estavas na faculdade, eu lembro. Foi no primeiro ano de faculdade. Sim, porque polémica, eu entrei um bocado mais tarde para a faculdade, não é? Caminhos desviantes. Olha, exato, não acho nada polémico. Queres explicar porque é que entraste um ano mais não tarde? entrei um ano mais tarde, eu entrei, na verdade, 3 anos mais tarde. 3 anos mais tarde, sim, desculpa. Porque, na verdade, chumbei no 8º ano, na altura daquela fase rebelde de pais divorciados e que uma pessoa achava que era o fim do mundo e que era um incompreendido da sociedade e Claro. da família. Pronto, uma pessoa desliga-se, acaba sempre de se desligar. Depois, no 10º ano, entra em Ciências e Tecnologias, mas a Biologia foi uma coisa que também, ainda naquela fase um bocado desviante, Uhum. acabo por não me aplicar o que devia e a Biologia não era de todo aquilo que me fascinava muito para Ciências e Ciências para Ciências Economia. económicas. E depois faço os 3 anos e depois ainda tentei fazer no último ano uma melhoria para ver se conseguia não entrar em Geografia. Estou a Bem, brincar. tu vais ser cancelado pela comunidade da Estou a faculdade. brincar. Estou a brincar. Não, mas Geografia esteve lá, era uma das opções, sempre gostei de Geografia e entrei depois em Geografia e depois, como não consegui, entrei em Geografia, que eu tinha um amigo geógrafo também, que foi dos Pois primeiros... é, tu já foste com esse background, com essa Sim, cartinha. tinha e tenho. Atenção que... Nós fomos todas às escuras. que era professor de Geografia já na altura e que me dizia que eu ia gostar e que eu já Uhum. gostava e ele me dizia, Claro. ele me tentava explicar algumas coisas e eu foi-me criando também Uma expectativa. o bichinho, não. Eu a adoro essa expressão curiosidade. do bichinho, A não é? Que as curiosidade. pessoas usam muito bichinho. Não há bichinho nenhum, parem com isso. Não, o bichinho, a curiosidade. É um De- bichinho não, que, mas- que te vai moendo a Ai, cabeça. e o pior é que essa expressão vem sempre acompanhada de um. Sabes? Tipo, ai, o bichinho. Não há bichinhos. Só há bichas. Eu sei. Continua, desculpa. E pronto, e depois foi formando-se um caminho que pronto, o percurso não tem que ser linear para toda a gente. Não, e quanto mais não linear é, mais interessante Sim, eu acho que rico é. Sim, e depois uma pessoa acaba por criar o seu percurso profissional independentemente de qualquer coisa, como é óbvio. Se me tivesse aplicado nos estudos como deveria ter tido logo desde o início, se calhar Claro. tinha seguido um caminho Foste para a completamente droga, não é? Mentira, bastante. estou a brincar. Aliás, eu ainda hoje estou Aliás, aqui, tu eu é tenho droga. todo o aspecto de quem anda na droga, também sei que sim. Não, super, olho para ti assim. Drogado. Vamos ser cancelados, Tiago. E o que é que eu te estava a dizer? Ou seja, o caminho vai ser feito. Como é óbvio, tinha sido um caminho diferente, tal como se não tivesse entrado em Geografia, tinha seguido um caminho se calhar muito, muito diferente do que tinha sido agora. Mas uma pessoa vai construir Claro. com as pedras que vai e com os erros que vai cometendo. Como é que é aquela frase? Pedras no meu caminho, guardo-as e construo o meu castelo.
Estás No teu caso já é uma herdade. Não, isto é frases.com.br. .com.br ou talvez um reality show barato. Pode ser. Pode ser. E olha que não fica barato fazer um reality show cá em Portugal. Está bem, também deve haver Eh, pessoas que mas assistem. barato de nível. Barato de fraca qualidade. Será que estamos a ser. Eu acho que estamos a ser Ah, preconceituosos. garantidamente. Eu acho que estamos. Eu estou a ser. Mas, pergunta: tu achas que com o tempo. Já me respondeste a isso, mas vamos voltar aí. Que com a idade a passar estás a ficar mais ou menos conservador? Eu continuo, ou acho, e como é óbvio, as nossas formas de pensar não vão se alterando e aí é normal que se alterem. Uhum. Hum, Estou a ficar cada vez mais extremista, mas extremista do centro. Ok. Que acho que hoje em dia toda a gente ou é de esquerda ou é de direita e quem é de direita se fala para alguém de esquerda passa a ser extremista e se alguém que é de esquerda fala para alguém de direita começa a ser Sim, extremista. sim. Estamos Eh, num Num mundo muito polarizado. extremado. E acho que hoje em dia as pessoas não têm a capacidade, ou cada vez têm menos a capacidade, e há vários fatores para isso, podíamos discutir, espero que não, Não, que senão já perdemos bastante tempo. Acho que as pessoas estão a ficar cada vez mais extremistas nos seus pontos de vista e cada vez menos tolerantes a pontos de vista alheios. E acho que por isso mesmo que começa a ficar cada vez mais extremista no centro, em que acho que há coisas de direita que têm razão, há coisas de direita, de esquerda que têm razão, ou coisas liberais que têm razão, coisas conservadoras que têm claro, razão. E atenção que pode ser conservador de esquerda e pode ser liberal de direita. claro. Hum, mas acho que nos pontos de vista sociais continuo liberal. Muito. Eh, Confirmo. Liberal. Às vezes até demais. Talvez menos um bocado, menos do que era, mas continuo bastante liberal e tu sabes disso. Sim, Do ponto de vista económico e do resto do ponto de vista, dos outros pontos de vista, um liberal com algum conservador, um social-democrata, chamemos-lhe assim, com certeza, com sempre que certeza. bastante liberal, mas ao mesmo tempo que com algumas regras e sobretudo que nós possamos e que as coisas sigam o caminho e que nós nos possamos ajudar uns aos outros, não todos de forma igual, que isso eu não concordo, que uns precisam de uma ajuda, outros precisam de outra, mas todos que possamos ter a mesma, não o mesmo ponto de partida, que isso não é, mas que consigamos todos chegar ou que consigamos todos partir e consigamos ter o mesmo nível de oportunidades. Uhum. Mas agora vou ser provocatório. Uhum. Tu achas que a direita Sim. eh, defende esses ideais de igualdade e de acesso igual para todos O que à é que tu consideras? educação, à saúde? Temos que falar de diversas formas. O que é direita e o que é esquerda? Hoje em dia os extremos tocam-se e nós estamos numa polarização bastante grande. Eu acho que no panorama atual, apesar de eu me considerar uma pessoa de centro, estou mais inclinado para a direita e tu sabes isso, não Uhum. há volta a dar, Mas não extrema, não- senão não nem éramos pouco mais ou amigos, eu menos. acho. Mentira. Nem pouco mais ou menos. E deixa-me voltar atrás. E também Claro, é uma volta onde coisa. tu quiseres. E também é uma coisa normal, as pessoas à medida que vão envelhecendo, por Uhum. norma, vão ficando mais conservadoras, talvez pela capacidade de se adaptarem às novas gerações, talvez por menos Sim. capacidade, têm a tendência a manter-se mais, Uhum. a ficarem mais conservadoras. Independentemente de qualquer disso, acho que a direita continua a ter todo o interesse em que as pessoas continuem a ter o mesmo acesso. Podemos discutir como é que esse acesso é feito. Por exemplo, o do SNS que está tanto na voga. Tu acreditas que a oferta pode ser totalmente pública e que deve ser o Estado a garantir e que o Estado deve ser o único provedor de cuidados de saúde, e há outras pessoas que podem achar que os privados podem ter um papel a determinar, mas que toda a gente tem é que ter acesso e que tem que ter acesso à saúde de uma forma rápida, eh, gratuita ou tendencialmente gratuita, e que toda a gente tem que ter acesso, seja no privado ou no público. Eh, Hum, Agora, mas o facto de estás a dizer tendencialmente gratuita não nos leva já logo para uma realidade em que o acesso, por exemplo, à saúde não é tão democratizado assim? não, o acesso à saúde tem que continuar a ser democratizado, assim como o acesso à educação, o acesso à justiça e o acesso à segurança. Isso aí tem que ser E democratizado. achas que essa democratização não tem vindo a ser posta em causa Não. ultimamente, sobretudo pelas polarizações? Eu acho que podem haver agendas escondidas de Sempre vai haver uma alteração. agenda, Sim, pode haver agendas e certamente há em agendas. qualquer extrema.
E em qualquer, mesmo no centro, tens agendas que podem não ser. Tens sempre uma agenda, não precisa de ser uma agenda oculta com o objetivo Claro. de prejudicar as pessoas. Aliás, acredita que em maior parte dos casos, em 99,9% dos casos dos políticos, ninguém tem uma agenda negativa para prejudicar as pessoas. Só para não dizer 100% porque há sempre as ovelhas negras. Com certeza. Ou as Eh, coloridas, depende. Depende do partido. mas acho que, por exemplo, e podemos falar, e eu sou dessa opinião, as pessoas podem ir ao privado ou ir ao público, acho que devia ser exatamente a mesma coisa, desde que tu não pagas nada, desde que se tu não tiveres a oportunidade de ir ao público, vais ao privado e o Estado tem que garantir ou seja, as famosas parcerias público-privadas, e tu Uhum. podes dizer, o público tem a capacidade, mas eu não concordo com o tratamento e vais ao privado, não tem problema absolutamente nenhum. Exato. Desde que arcas com as consequências, com os custos monetários que isso Acarreta. acarta, por isso é que eu Sim, digo carta. e depois também lá está. E depois será que eu digo que é inicialmente gratuita porque também depois sou daquela opinião. Quem tem mais capacidade económica deve ter mais responsabilidade na comparticipação Uhum. dos custos. Como é não na totalidade, porque os custos na saúde são completamente astronómicos São. e uma pessoa fica completamente parva e estamos a falar só dos nossos custos já são caros. Imagina quanto são os custos mesmo marcados pelo Estado. Claro. Acho que as pessoas, quanto mais recebem, mais responsabilidade social deveriam ter. Uhum. Se têm ou não, a partir de percentagens e valores, aí é que podemos discutir, e aí muitas vezes nós os dois temos discussões muito, Mil e umas. muito Várias. várias e bastante apaixonadas. Eh, Sim, acho que apaixonado é uma é boa uma. palavra para definir, sim. Hum, mas que acho que as pessoas, quanto mais recebem, quanto mais ganham e quanto mais devem ter uma maior responsabilidade social e ajudar os demais, como é óbvio, devem ter uma. Claro. Quem não tem essas capacidades, como é óbvio, já acontece, mas. E por isso é que eu disse tendencialmente gratuita. Acho que é a mesma coisa com a educação. Não, acho que toda a gente deve ter acesso aos estudos, ao ensino superior também o devem ter. Agora, quem tem um lado das pessoas que trabalham e que ganham 100.000 euros por mês, se calhar tinham a capacidade de pagar a totalidade do curso superior, e quem não tem e quem efetivamente precisa não deveria pagar nada. Ou seja, é nisso que eu digo que não deve ser totalmente, ou seja, deve estar associado nessa responsabilidade social. Agora, que lá está, as condições de partida não são as mesmas, mas todos devemos ter as mesmas oportunidades, ou Uhum, devemos ter o sem mesmo acesso às dúvida. oportunidades. E não devia ser, sobretudo, uma utopia. Esta conversa toda do acesso igual. Mas isso vai acabar sempre por ser, as igualdades sempre aconteceram e vão sempre acontecer. Nós vivemos numa sociedade, nós somos bichos que querem sempre Sim, mas mais eu e acho mais e também. mais, e há sempre a tendência para nós ganharmos sempre mais termos o máximo de recursos possível. E vai sempre acontecer. Assim, vai, mas eu gostava, pelo menos, de acreditar e que não fosse um dia uma utopia, mas que cada vez mais estas diferenças se fossem destoando, se fossem desaparecendo, no fundo. Que não Se- houvesse assim. Acho bom termos diferenças, mas não numa perspectiva má. Agora vou ser eu provocatório. Há 40 anos, há 40 não, há 50 anos atrás, há mais de 50 anos atrás, éramos todos muito mais parecidos com o que nós somos agora. Quase toda a gente só tinha o quarto ano, a maior parte das pessoas eram analfabetas, quase ninguém tinha dinheiro para sobreviver e não havia quase desigualdades. E todos nós vimos onde é que isso acabou depois, em 74. Exatamente, mas estás a perceber o que eu estou a querer dizer. A igualdade nem sempre é. O facto de nós sermos todos iguais nem sempre é Não, sinónimo de claro, mas. progresso. E depois poderíamos discutir o Estado onde são todos considerados iguais ou todos são considerados diferentes, e o Estado em que muitas vezes nós olhamos para esses países, e percebemos se é esse ou não o caminho, e se é esse o caminho que nós pretendemos seguir. Agora, o caminho do progresso envolve que as pessoas queiram sempre mais e mais e mais e mais, porque nós queiramos evoluir, e com essa evolução vai haver pessoas que vão evoluir mais umas que outras, aí por isso é que nós temos que ter um Estado, e o Estado aparece de muitas formas. Temos que ter um Estado que ajude precisamente a fazer a redistribuição da riqueza de quem tem mais para quem tem menos, para que todos possamos seguir o progresso e que não haja pessoas que fiquem para trás. E isso não é uma utopia, isso acontece. Pode não acontecer da forma efetiva que nós, efetiva e da forma mais eficiente que nós estamos à espera, mas isso já acontece. Pelo menos aqui. Gostava de acreditar que sim.
Olha, só para não sermos, se calhar, mais cancelados, pergunto-te só: ahm, tu achas que a geografia nos dá esta capacidade ótima de termos conversas de café? Porque eu lembro-me de um professor nosso, Quem? não sei, nem Sim. vamos falar em nomes, mas um professor nosso nos ter vendido o curso logo no início, quase como vocês vão para um café e as melhores conversas de café são porque vocês são geógrafos. Não te lembras disso? Não. Fogo. Mas E concordas com esta assim, afirmação? sim e não, eu acho que uma boa cerveja e às vezes uma boa experiência de vida dá muito melhores conversas de café É, mas também puxa do agora que o teu brasa à tua sardinha não, claro que sim, acabas diz que a gente é sempre muito inteligente e consegue falar tudo. não, isso sim, e repara uma coisa, e é uma das coisas que eu costumo dizer, a geografia dá-nos essa capacidade que nós Já. estudamos desde e agora acho que vou ser cancelado pela comunidade, nós Tiago. falamos de calhaus. Ah, uf, E somos capazes de relacionar o o calhau com a sol história, com a com a história, arqueologia, e com a depois sociologia, a ainda demografia. metes a parte económica ali e a coisa consegue prosseguir e consegues manter É verdade. uma conversa nesse, porque a geografia é abrangente, existe geografia em tudo, ou seja, tu consegues, só tens é que transponer aquilo para o território, para um mapa, Sim, chamemos-lhe assim, sim. e consegues analisar o resto tudo e acho que sim, acaba sempre por não deixa de ter um certo fundo De de razão. verdade. Agora que se eu só vou para tomar um café só com alguém que só fala de geografia, eu acho que nunca mais vou querer tomar um café com essa Não, né? pessoa. Acho que nem queremos. Mas quem fala de geografia fala De de outras outra coisas coisa quaisquer. qualquer. De repente não queremos. Nós não nos damos com elitistas, pois não. Não, Nós damos. Vamos queimar aqui alguém? Não. não vamos queimar ninguém. Não, mas eu não. Tu Não, de uma achas? forma geral, não. De uma forma geral, De uma não, forma porque geral, não. Nós de até uma somos bem forma geral não, seletivos. mas até porque a faculdade, depois mesmo que queiramos a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Não tem ai, como. não tens como Não tu, tem. se queres falar com pessoas, não podes ter essa atitude. Mas ao poder podes. Torna-se uma estadia na faculdade um bocadinho diferenciada Pode ser, sim. do Pode que era ser. suposto, mas não, de uma forma geral não nos damos com pessoas elitistas. As pessoas Exato. podem ter algumas preponderâncias ou podem ter algumas coisas, mas depois também rapidamente uma pessoa consegue fugir. Com certeza, sim. Sobretudo que nós que temos esta preocupação de nunca sermos cancelados na vida no geral. Se bem que eu estou um bocado convencido que tu, quando fores famoso, vais Ai, virar. para já adoro que tu depreendas que eu já vou ser famoso. Agora, por boas razões, por más, Isso aí, discutível. como dizia um outro, bem ou mal interessa é que falem, não é? Com certeza, claro. Acho que tu vais virar um bocadinho elitista. Não, Vais. não, eu sou como a Cristina Ferreira, sou a princesa Diana do século XXI. Sim, sim, mas na tua A mansão. segunda, no caso, porque ela é a Mas primeira. na tua mansão é sempre cruzar com os pobres. Não que aconteça isso com a Cristina Ferreira, mas é isso que vai acontecer contigo. Tiago, eu não quero ser cancelado. Estou a brincar. Tiago, eu não quero ser cancelado, para. Olha, tenho só mais uma questão para ti. Diz-me. E por favor, não me canceles mais ainda do que já cancelaste até agora. Eu acho que depois disto as pessoas vão subscrever o canal, vão deixar de ouvir, ou então não, vão ficar à Nós espera até, que venha mais e o sangue. problema é que nós até nos estamos a controlar bastante. Sim, as pessoas não imaginam. É que as pessoas não imaginam. Mas temos vindo a falar sobre a forma como o mundo das pessoas, os cheiros, as cores e tudo mais nos moldam. E como é que essa evolução vai ocorrendo durante este período que chamamos de vida. Uhum. Mas os 30 assustam-te? Assustaram-te quando tu chegaste aos 30 e agora? Agora muito menos do que ao que me assustavam. Eu tive numa crise existencial desde que 27, 28 anos, com os 30 efetivamente. Estou Já tens aqui. mais do que isso. Cala-te. Efetivamente assustaram-me. Também porque chegas à altura e começas a pensar. Na altura que eu estava na escola, eu dizia que a minha mãe tinha sido mãe tarde e a minha mãe tinha sido mãe aos 26 para os 27. Eu tenho 32 e ainda não sou pai. Sim, mas naquela Ah, altura era mas naquela altura considerado tarde. era isso, era essa a sensação.
estamos a falar que eu olho para cá. Hoje é cedo. A minha mãe aos 32 já se tinha casado por uma segunda vez. Eu Uhum. aos 32 não me casei por nenhuma vez. Ela já tinha uma vida feita, já estava a cuidar de uma criança já relativamente criança, mas já crescida, casada pela segunda vez com a casa própria, completamente estabelecida na sua vida profissional. E tu começas a chegar a esse patamar e olhas e dizes: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu fiz da minha vida? Não tenho casa, não saí de casa dos meus pais. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que estou simplesmente a existir? Não estou a fazer nada de mim mesmo. E depois os 30, quer queiramos, quer não, ainda se marca muito como o fim de tu deixares de ser o jovem, que até aos 25 Ai, ainda és jovem, e depois a sim. partir dos 30 já és ou cria-se a expectativa na tua cabeça que tu já tens que ser crescido, que já tens que ser responsável, já tens que ter uma vida formada, não ter dúvidas, Sure. ter um caminho já traçado para o resto da tua vida, e isso assustava-me um bocado. Depois, a partir dos 30, pronto, tens que aprender a relativizar, senão ficas fechado em concha, deitado em concha, Ai, a chorar conchinha o é tempo bom. de... Não é concha, Não, quer dizer posição fetal. exatamente, a chorar a noite toda porque não fizeste Mas nada olha, quem não daquilo. chora, continua. Isso é mais para ti. Ahm, até porque eu não sou homem de chorar. Sou um homem conservador que não chora, segundo tu. Não, tu Ah, choras e choras muito. Pois choro. Ahm, Embora só me tenhas visto a chorar para aí uma ou duas vezes. Acho que não é. Não interessa. Exato, Não não, é, não, não é para não, aqui não é que eu chamar. ando ali com um caderno assim, Não, olha, eu acho a que apontar. eu vi ele estes dias, escrevi Mas, diário mas hoje. o que é que eu estava a querer dizer? Aprendeste a relativizar com os 30. Aprendes a relativizar e depois percebes que começas-te a lidar com pessoas e as pessoas do teu círculo começam a chegar a essa idade e começas-te a dar com pessoas novas e percebes que afinal o caminho não é linear para toda a gente. Claro. E afinal hoje em dia, como dizem os 30 são os novos 20. Ai, com certeza que sejam. E ao que por um lado ainda me dá mais valor, dou ainda mais valor, ou seja, a forma como eu sinto, como eu penso, ainda dou mais valor aos pais de antigamente e sobretudo à minha mãe Uhum. e ao meu pai também, mas ou seja, que tiveram que navegar uma fase completamente diferente com as mesmas inseguranças e com as mesmas incertezas, Claro. com a pressão que tens que educar uma pestinha que anda por aí e que depende totalmente de ti, ou Sim. seja, fez-me dar muito mais valor aos nossos pais de uma forma, de uma Dá uma forma outra perspectiva, não de uma é? autoperspectiva que tu muitas vezes ainda hoje olhas e dizes, eu tenho 30, não vou dizer a minha idade, mas tenho mais de 30 anos, Acho que já disseste há pouco. pronto, são 32, que uma pessoa aprende a relativizar as certas dúvidas e as certas coisas que tu ainda tens dúvidas de como fazer, Claro. sem ter Claro que ninguém ninguém, nasce ensinado e ninguém é sem dono da ter ninguém, razão. dás muito mais valor da forma como navegaram e de como te conseguiram formar e como te conseguiram levar para um caminho Sim. mais ou menos correto. Os teus pais, pronto, não é? Tiveram-te a ti, também não podiam fazer muito melhor. Ah. Não, o pior é que vamos só de revelar é que temos uma paia na regi aqui Mas ao não interessa. lado, Não podiam fazer muito melhor, também o produto já veio, não é, já danificado. veio danificado de Claro. nascença, mas pronto. Eh, Opa, acho que que me foi má aprendeu, mas ideia convidar-te. assustam muito, os 30 assustam muito mais antes de chegar aos 30, depois a partir dos 30 a coisa segue de uma forma muito mais natural, Fluida, muito mais fluida. mais calma. Ok, boa, obrigado. Isso descansa-me. Acho que vou-te fazer só uma pergunta extra. És a única pessoa com quem eu vou fazer esta pergunta extra. De 1 a trilhões, quão achas que eu estou arrependido de ter trazido aqui hoje? Estás zero. Vamos deixar em aberto. Obrigado, meu amor. Um beijo. Obrigado a vocês também que estão aí desse lado a assistir a este episódio. Quero deixar o meu obrigado muito especial à Shake It e ao Estúdio Shake It, que é onde estamos neste momento aqui a gravar neste cenário incrível aqui na cidade do Porto. Já sabem que este podcast está disponível no YouTube e nas plataformas habituais de streaming. E fiquem desse lado, vamos ter mais histórias, mais episódios e mais coisas boas para partilhar sobre os 30, sobre estas dores, sobre estas inquietações e quem sabe coisas boas também, porque não pode ser tudo mal. Obrigado e até ao próximo episódio.